Olha só, gente, o programa Fala Carlão de hoje a gente vai mostrar a visita do senador Renan Filho, que é atual ministro dos Transportes, aqui na Fiesp. Acompanhe comigo a partir de agora, só aqui com exclusividade no seu programa Fala Carlão. Ministro Renan, tudo bem? Tudo bem, um grande prazer. O senhor está no programa Fala Carlão, que é um programa de agenda positiva aqui. Fala Carlão. Fala Carlão. Beleza. Seja bem-vindo ao Fala Carlão, viu? Legal, um prazer grande estar aqui com vocês. Eu queria saber do senhor como é que tem sido os desafios aí desses primeiros meses de governo. Desafios grandes, né? Mas o Brasil, desde o final do ano para cá, com a aprovação da PEC da transição, depois do novo arcabouço fiscal, da reforma tributária, vem dando respostas muito positivas, o que está permitindo elevar os investimentos públicos e trabalhar por mais atração de investimentos privados a fim de melhorarmos a nossa infraestrutura. Esse é o desafio. Essa área que o senhor comanda, né, a área é uma área que eu sempre reputo de maneira... Eu sempre digo que os problemas do Brasil são a solução do Brasil. O senhor vê dessa forma também? A gente tem na logística, nos transportes, uma chance grande de fazer o Brasil ficar cada vez mais rico? Certamente. Eu acho que a nossa competitividade depende de investimentos em transportes, em infraestrutura de maneira geral. E quanto melhor a nossa infraestrutura, mais competitivo fica o país. E, por consequência, maior a nossa possibilidade de se desenvolver. Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui na Fiesp, justamente sobre essa agenda mais conectada com as questões do agronegócio brasileiro, que é um dos nossos carros-chefes, um dos nossos motores, propulsores do desenvolvimento nacional. E era essa a minha pergunta final aqui para o senhor. Qual é a mensagem que o senhor está trazendo aqui nesse ambiente do Conselho Superior de Agronegócio aqui da Fiesp? A mensagem é que o governo do presidente Lula, conectado com o planeta, deseja desenvolvimento do país de maneira sustentável. Isso não quer dizer que há incongruência entre a preservação ambiental e a produção elevada. A gente precisa conviver, conciliar essas duas intenções para que o Brasil cresça de maneira sustentável, ganhe cada vez mais protagonismo internacional e isso facilite para o produtor, faça o alimento chegar mais barato na mesa de quem consome, gere emprego e promova o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida, conectando tudo isso com a agenda internacional, que é fundamental. Olha, eu falei que o senhor é um ministro novinho, né? É novinho mesmo. Quantos anos você tem, Renan? Eu tenho 43, não tão novinho. Eu costumo dizer lá em Alagoas que eu tô feito carro de polícia, novo e acabado. Maravilha. Olha quem tá aqui, ó, o presidente. Ô, Jacir, eu sei que você vai ter que dar as boas-vindas aqui. Grande prazer vê-lo, satisfação. Graças ao Fernando, nós estamos Fernando, nosso senador Fernando, nosso grande amigo. Ô, Jacir, que bom receber o ministro aqui hoje, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai ser uma reunião muito proveitosa, porque a pauta do agronegócio está muito a ver com o Ministério dos Transportes. A gente precisa de logística e esse é o objetivo do ministro e a gente precisa transportar essa safra maravilhosa que a gente está tendo. Pois é, eu falei para ele que o Brasil vai ficar rico construindo o Brasil e construindo ferrovias, rodovias. É assim que se fica rico, né? É verdade. Na verdade, somando esforços com investimentos em ciência, em tecnologia, em inovação, né? Trabalhando para impulsionar o agro, a indústria. O Brasil também precisa de reforma tributária, precisa de sustentabilidade fiscal e precisa de investimentos em infraestrutura. Eu acho que isso tudo, reunidamente, é o que vai fazer o país avançar. Me conte as novidades, como é que você está. Você tem um desafio novo agora, né? Desafio novo, Renan, no governo, você tem um desafio grande de representar Alagoas lá no Senado. Como é que está isso? Olha, Carlão, eu acompanho sempre o grupo, né? Da vida toda acompanhamos o grupo de Renan Pai, Renan Filho, né? O grupo político. E nessa vez agora ele me convidou para ser o suplente, ele foi. E agora eu estou senador, né? Entendi. Estou senador e ele ministro e trabalhando junto aí à disposição de vocês. Escuta, aí ainda sobra um tempinho para mexer um pouco com usina, pecuária, ou isso aí agora tá difícil? Não, tem tudo tem um tempinho, né? Né? Tudo tem um tempinho
E hoje, com essa história de online, todo mundo acha que está trabalhando, né? Aí fica mais fácil, né? Olha, acabou de acabar aqui esse evento com a presença do ministro Renan Filho. Foi bem aqui, né, Eliane? Foi bem. Falar de infraestrutura para esse Brasilzão precisa, viu? Pois é, mas o ministro foi bem preparado, né? É bem preparado. Conhece tudo. Conhece. Vamos ver se agora... Vamos ver se agora vai. Vai. Olha só, ô Roberto, você tinha uma cola aí na mão que você me comentou, mas o ministro foi bem, ele falou antes de você perguntar para ele desse tema, hein, rapaz? Então, já que ele falou e o tempo é curto, falei, eu vou lançar um novo desafio para ele, né? Que é o licenciamento ambiental. E agora ele me falou que realmente vão se empenhar. Porque o problema, Carlão, não é ser rigoroso. A gente é rigoroso. Mas o problema é demorar 10 anos para dar um licenciamento ambiental. Então o governo quer fazer um monte de obra. Se não tiver o licenciamento ambiental, não sai da estaca zero, né? Sim. Então a gente tem que atuar para que o Senado entregue isso aí, né? E há consenso, foi aprovado na Câmara, e o licenciamento ambiental não é só rodovia, não é só ferrovia, é tudo. Até um projeto agropecuário, depois de certo tamanho, precisa. Você vai montar uma criação de peixe, por exemplo, precisa do licenciamento ambiental. Então a questão hoje é ajudar o país a crescer, é liberar aquilo que deve ser liberado. E se tem que falar não, já fala não logo de cara. Com certeza. Mas ficar 10 anos aí, né, não dá. Ô Roberto, mas vem, no frigir dos ovos aqui, que avaliação que você faz da conversa do Renan? Ele me pareceu uma pessoa extremamente bem preparada, e pelo menos está muito bem informado, né? Eu fiquei feliz, Carlão, porque a gente que frequenta Brasília sabe que a escola política nordestina é extremamente preparada e habilidosa. Então, entrando um senador jovem como ministro, que teve experiência de governador, teve experiência de prefeito, é uma chance da gente destravar essa pauta aí. Agora, eu não sei você, mas eu fiquei muito bem impressionado com o ministro. Me parece que ele tem o mapa das rodovias e ferrovias do Brasil inteiro na cabeça, né? É verdade. O ministro é uma liderança política jovem, muito bem formado. O ministro é economista pela UNB, tem curso em Harvard e tem uma experiência no executivo, né, do setor público. Foi prefeito, foi governador por 2 vezes, deputado federal, senador e agora ministro. Então, ele tem enorme experiência pública, né? E ele tem consciência das questões mais relevantes do Brasil e demonstrou aqui conhecer os assuntos em profundidade, né? As questões do país são complexas, envolvem estruturação de projetos que são muito pesados, grandes, e ele, de fato, tem um mapa do Brasil e o que é necessário para o país avançar, sobretudo na melhoria da logística e dos transportes para o agronegócio. E é importante, né, num ministério como esse também, a presença de alguém que já foi do executivo com uma experiência de fazer coisas, né? Ele colocou algumas coisas que me chamaram a atenção, ou seja, fazer obra precisa de dinheiro, precisa ter o recurso, ou seja, foi muito direto, né? Sem dúvida. E ele foi governador de um estado que a gente não pode dizer que é um estado rico da federação. Ele foi governador de Alagoas, um estado que tem muitos desafios na execução do orçamento público. Então, ele certamente sabe o que é gastar e investir bem. Pois é, ele comentou aqui que investiu 30% da receita, né? É bastante dinheiro, né? Sem dúvida, é muito dinheiro. É difícil ter ente da federação com capacidade de investimento, né? Investimento público nos últimos anos nas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, tem sofrido. E como a gente sabe, a infraestrutura precisa de investimento público. A gente tem que sair dessa dicotomia do público e do privado. É público e privado, ou privado e público. Perfeito. Escuta, vamos falar um pouquinho da Fiesp aqui. Eu não sabia que a Fiesp tinha um diretor assim tão jovem, um cara que entende de infraestrutura. Me conte um pouquinho há quanto tempo você está aqui na Fiesp e para depois você falar um pouquinho sobre esse departamento que você dirige. Sim, na verdade eu estou na Fiesp há 2 anos, mas eu tive uma carreira pública. Eu fui do BNDES durante muitos anos, né? Então, eu fui
como a gente brinca aqui, eu trabalhei com desenvolvimento, né? E com política pública durante 25 anos. Então, por conta dessa experiência prévia, eu fui convidado pelo Josué no ano passado para me juntar aqui na diretoria de infraestrutura por conta da minha experiência prévia, né? Então, estou aqui trabalhando aqui pro bono aqui na Fiesp em benefício da política pública e do avanço aí do país, no que eu puder ajudar. Hoje também celebrou aqui um acordo, né? Queria que você falasse um pouquinho desse acordo operacional aí da Fiesp com o Ministério. No ano passado, o Coinfra trabalhou. O Coinfra tem vários conselheiros e são lideranças empresariais do Brasil de destaque. O ano passado, esses conselheiros, à época ainda da eleição, emprestaram o seu tempo para produzir um documento com propostas para os presidenciáveis, né? E um dos elementos que a gente colocou ali como proposta era a necessidade de termos uma política de Estado de longo prazo para a infraestrutura brasileira, que precisa avançar o nível de investimentos, atualmente de 1,7% para mais de 4% do PIB. Mais de 2,5% do PIB, a maior parte na logística e na infraestrutura. Um dos elementos principais é o planejamento. E o planejamento é feito justamente pela Infra SA, que é a junção da EPL e da Valec, né? Então, a Fiesp e a Infra firmaram hoje um acordo de cooperação técnica com o objetivo de cooperar para produzir não só diagnóstico, mas uma agenda de longo prazo na área de infraestrutura, em particular de logística e transporte. Ô, Júlio, toda vez que eu ando pelo interior do Brasil, eu ando bastante e eu vejo a precariedade do que a gente tem aí pelo interior do Brasil. Quer dizer, falta de tudo, falta estrada, falta portos, falta aeroportos. Em vez de arrancar meus cabelos, eu fico pensando o seguinte, que a gente está diante de uma grande oportunidade de enriquecer o país. Então, eu tenho uma tese que o Brasil será rico se souber construir o Brasil. Essa minha tese é só uma tese romântica de alguém que não tem, por exemplo, a sua formação e toda a sua experiência? Não tem nada de romântico. Na verdade, se você olhar vários países desenvolvidos hoje, eles não têm as oportunidades que o Brasil tem. Né? E o que eu acho que é necessário é construir uma agenda concertada, juntando o setor público, privado, como falamos, porque existem inúmeras oportunidades. A gente não conhece o Brasil, né? O Brasil tem rincões e tem pedaços que a gente desconhece, com enorme potencial. Você, um homem que roda aí, né, em vários lugares do Brasil, sabe disso e está puxando um tema que é verdade. O Brasil tem uma oportunidade de ser construído, né? E a gente precisa botar a mão na massa e fazer isso acontecer. Conta um pouquinho mais dessa experiência sua, porque agora eu fiquei curioso. Quero saber, você falou 20 e tantos anos de experiência, eu ia falar que tinha uns 10 no máximo, pela idade. Eu queria... Como é que foi? Estou bem conservado. Você está rodado, mas está bem conservado. Como é que foi? Você é formado, qual que é a sua experiência? Você formou aonde? Como é que foi um pouco da sua carreira? Fala um pouquinho para nós. Eu tenho já mais de 50 anos. Eu tenho 53 anos, mas a manutenção é boa. A manutenção tá ótima a manutenção. Eu não tô com aquele pneu careca não, sabe, Carlão? Então é o seguinte, eu sou formado em economia pela UFRJ, me formei lá na década de 90, fiz um mestrado em economia, sou economista concursado do BNDES, entrei por concurso, fiz a minha carreira toda lá, né? Então tive a minha vida toda ligada à política pública, na área de indústria também, de infraestrutura, de desenvolvimento tecnológico. Trabalhei lá por 25 anos e hoje estou licenciado do banco trabalhando numa empresa privada, mas ainda sou funcionário, vamos dizer assim, licenciado do BNDES, que foi onde eu aprendi a trabalhar. Top de linha, obrigado pela sua audiência, um forte abraço. E esse programa especialíssimo aqui desse evento com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, aqui na Fiesp. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, um forte abraço. Nos vemos no nosso próximo programa.